O livro de Juízes não é um livro de heróis. Na verdade, talvez seja o registro mais sombrio, confuso e violento de toda a Bíblia. Nele, Deus aparece menos, os líderes são mais quebrados, e o povo parece cada vez mais distante da aliança. Mas o que ninguém te contou é que o verdadeiro protagonista dessa história não é Gideão, Sansão ou Débora. É o próprio colapso espiritual de uma nação tentando viver sem direção. Juízes não é um conto épico de vitórias. É o diário cru de um povo em queda livre. E por trás de cada guerra, cada idolatria, cada tragédia familiar, existe uma pergunta ecoando em silêncio. O que acontece quando a graça de Deus insiste em permanecer entre os que já desistiram de ouvir? Então, se você valoriza conteúdos que não maquiam a Bíblia, que não escondem as rachaduras da humanidade, nem os detalhes da graça divina, aproveita e se inscreve no canal. Aqui a gente desenterra as verdades que ninguém quer comentar e traz à tona a Bíblia como ela realmente é, viva, intensa e sem censura. A história do livro de Juízes começa em uma encruzilhada crítica para Israel. Após a morte de Josué, que havia guiado o povo com coragem e fidelidade durante a conquista de Canaã, uma lacuna perigosa foi deixada. Josué, que andava com Deus como Moisés antes dele, havia liderado com autoridade espiritual e estratégica, mas não deixou um sucessor direto. Esse vazio abriu espaço para a desorganização, e sem uma figura central de liderança, o povo começou a agir de forma desordenada. Em Juízes capítulo 1, do versículo 1 ao 3, é revelado que, mesmo antes de terminarem completamente a conquista da terra prometida, as tribos de Israel começaram a depender de suas próprias forças e estratégias, abandonando progressivamente a consulta ao Senhor. Enquanto o livro de Josué é marcado por conquistas unificadas sob comando divino, Juízes inicia com campanhas tribais fragmentadas. Cada tribo começou a lutar por si, com resultados variados. Algumas tiveram vitórias, outras fracassaram. Mais do que uma crise militar, o que se desenhava era uma erosão da unidade espiritual que antes sustentava a identidade de Israel. A fé que havia incendiado o coração do povo nos dias de Josué estava se tornando brasa fraca, ameaçando se apagar em meio às tentações da terra. O declínio foi sutil, mas profundo, revelando que a verdadeira batalha não era contra os cananeus, mas contra o esquecimento de Deus. A ausência de um líder espiritual provocou uma consequência inevitável: a descentralização da adoração e o enfraquecimento do temor do Senhor. A geração que veio depois de Josué passou a buscar segurança em alianças humanas, estratégias militares e soluções imediatistas. O altar da obediência foi lentamente trocado por altares locais erguidos por conveniência. A terra da promessa, que deveria ser o palco de uma nação santa e separada, começou a ser moldada pela cultura dos povos que deveriam ter sido expulsos. O ciclo do afastamento começou silenciosamente, mas logo se tornaria o motor de uma das fases mais caóticas da história de Israel. Neste vácuo de liderança, vemos um retrato poderoso da fragilidade humana quando desconectada de uma liderança espiritual clara. O povo de Israel, mesmo possuindo leis, história e promessas, se mostrou vulnerável à instabilidade quando perdeu a referência viva da autoridade de Deus representada por Josué. A transição entre gerações revelou uma falha na continuidade da fé, como se a tocha da aliança tivesse sido deixada cair no chão e ninguém se abaixasse para pegá-la. O legado de Josué foi grande, mas sua ausência revelou que a fidelidade de uma geração não garante a fidelidade da próxima. A história da queda de Israel, logo após a era de Josué, nos desafia a refletir sobre a importância de manter viva a liderança espiritual nas famílias, comunidades e nações. Não basta ter começado bem,
É necessário transmitir a fé com intencionalidade. A decadência de Israel não começou com idolatria explícita, mas com omissão. E quando o silêncio da liderança toma o lugar da voz profética, o povo se dispersa como ovelhas sem pastor. Em Juízes capítulo 2, versículo 10, encontramos uma das declarações mais chocantes das Escrituras. Surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera por Israel. Este versículo marca uma ruptura devastadora entre a geração de Josué e a que veio depois. A nova geração cresceu na terra prometida, cercada pelas bênçãos conquistadas por seus pais, mas espiritualmente órfã. Não havia mais memória viva dos milagres do deserto, do Jordão aberto ou das muralhas de Jericó ruindo. A fé, que deveria ter sido passada como herança, foi abandonada como um objeto sem valor. Este esquecimento não foi acidental. Ele é fruto de uma negligência contínua, tanto coletiva quanto individual. A ordem de Deus era clara, em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 ao 9. Os mandamentos deveriam ser ensinados aos filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Quando esse ensino diário falha, a consequência é a formação de uma geração sem raízes espirituais. E uma geração sem raízes é facilmente levada pelo vento das culturas vizinhas, pelas ideias do momento e pelos prazeres imediatos. Essa nova geração não apenas ignorava os feitos do Senhor, ela também não via relevância na fé de seus pais. O distanciamento emocional e prático da história da redenção levou ao surgimento de um povo que enxergava os deuses cananeus com igual ou até maior interesse. A religião deixou de ser um relacionamento com o Deus vivo e passou a ser uma mistura sincrética e superficial. Eles sabiam o nome de Javé, mas não conheciam seu coração. Viviam em Canaã, mas tinham a alma moldada pelos ídolos ao redor. O retrato dessa geração ecoa de forma alarmante em nossos dias. Quando a fé é tratada como um ritual sem vida ou como uma tradição sem paixão, a geração seguinte tende a rejeitá-la por completo. A ausência de testemunhos vivos, a falta de discipulado genuíno e o desinteresse em tornar a fé parte do cotidiano criam um ambiente ideal para o surgimento de um povo que não conhece a Deus. Israel se tornava lentamente um povo com aparência de piedade, mas sem o poder que a sustentava. Esse abismo entre gerações nos alerta sobre o poder da omissão. Quando deixamos de discipular, quando priorizamos atividades em vez de ensinamentos espirituais, quando falamos sobre Deus, mas não demonstramos intimidade com Ele, plantamos uma semente de esquecimento. A nova geração não precisa apenas de informação sobre Deus. Ela precisa ver, ouvir e sentir a fé viva na prática diária. O que começou como uma negligência sutil resultou em uma nação espiritualmente falida. Ao longo de todo o livro de Juízes, um padrão trágico se repete com precisão quase matemática. O povo peca, é oprimido por nações inimigas, clama por socorro, Deus levanta um juiz para libertá-los, há paz por um tempo. E tudo recomeça. Esse ciclo é apresentado em Juízes capítulo 2, do versículo 11 ao 19, como uma espécie de resumo do que acontecerá repetidamente. A repetição desse comportamento revela mais do que uma falha momentânea. Trata-se de uma estrutura espiritual quebrada, uma inclinação profunda para a infidelidade. Essa espiral descendente mostra como o pecado se torna um vício nacional. Após cada libertação, havia um período de tranquilidade, mas essa paz não era aproveitada para aprofundamento espiritual, e sim para relaxamento moral. O povo não aprendia com o sofrimento anterior. Ao contrário, parecia mais insensível a cada nova queda. A graça divina, que sempre respondia ao arrependimento, era constantemente abusada.
A misericórdia de Deus não era um ponto de retorno definitivo, mas um breve intervalo antes da próxima rebelião. A profundidade da rebelião é agravada pelo tipo de idolatria que Israel abraçava. Eles não apenas se esqueciam de Deus, mas se entregavam aos Baalins e aos postes ídolos, símbolos de fertilidade e práticas imorais das nações vizinhas. A idolatria nesse contexto não era apenas uma troca de deuses, era uma completa distorção moral, sexual e social. A fé pura e santa do Deus de Israel era substituída por rituais profanos, cruéis e autodestrutivos. A aliança foi profanada e o coração do povo se distanciava mais a cada ciclo. Deus, em sua compaixão, não abandonava o povo. Ele levantava juízes, homens e mulheres imperfeitos, mas cheios do Espírito, para restaurar a ordem. No entanto, a restauração nunca durava. Isso revela que o problema de Israel não era apenas a opressão externa, mas a corrupção interna. O povo não precisava apenas de libertação militar, mas de uma transformação de coração. Era como se cada juiz apagasse o fogo do problema, mas a brasa do pecado continuasse acesa debaixo das cinzas. Este padrão nos leva a refletir sobre o perigo de confundir libertação com transformação. Muitas vezes buscamos soluções imediatas, queremos o alívio do sofrimento, mas recusamos a mudança de caráter. Israel nos ensina que sem arrependimento genuíno, a paz será sempre temporária. E enquanto o coração não se voltar de verdade para Deus, o ciclo da rebeldia continuará se repetindo, geração após geração. Aliás, lendo tudo isso até aqui, me diz uma coisa nos comentários. Qual parte desse ciclo te chamou mais atenção? A queda, o clamor ou a forma como Deus sempre voltava a agir, mesmo diante de tanta rebeldia? Quero muito saber o que mais te marcou nessa montanha-russa espiritual que Israel vivia. A figura do juiz em Israel ultrapassa a ideia moderna de um magistrado que decide disputas em um tribunal. No contexto do livro de Juízes, esses homens e mulheres eram líderes temporários, levantados por Deus para resgatar o povo de situações críticas, principalmente opressões militares. Mas para além do aspecto guerreiro, esses juízes representavam a resposta divina a um clamor espiritual. Eles surgiam em momentos em que a esperança parecia perdida e conduziam o povo de volta à aliança com o Senhor, ainda que por um curto período. Em Juízes capítulo 2, versículo 18, é dito que o Senhor levantava juízes, e o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. O poder por trás da libertação não era militar, mas espiritual. Cada juiz surgia com características únicas. Alguns tinham habilidades de combate, como Otiniel e Gideão. Outros eram estrategistas, como Débora. Outros ainda, como Sansão, confiavam em uma força sobrenatural. Essa diversidade não era acidental. Deus usava a singularidade de cada pessoa para agir em situações específicas, mostrando que não havia fórmula humana para a libertação. Apenas dependência dele. O papel do juiz era menos sobre sua própria capacidade e mais sobre a sua disponibilidade em ser usado por Deus. A verdadeira força desses líderes estava na presença do Espírito do Senhor que se manifestava sobre eles. Apesar disso, os juízes não eram figuras perfeitas. Pelo contrário, muitos deles traziam consigo fragilidades profundas. Gideão duvidava de sua missão. Jefté fez um voto precipitado e Sansão se perdeu em sua própria sensualidade. Essas falhas humanas revelam uma das maiores verdades espirituais do livro. Deus pode usar instrumentos imperfeitos para realizar seus planos perfeitos. A glória da libertação nunca deveria ser atribuída ao juiz em si, mas ao Deus que agia através dele. Essa perspectiva reforça a ideia de que o verdadeiro herói da história nunca foi Otiniel, Baraque ou Sansão,
mas sim o Senhor, que misericordiosamente respondia ao clamor de um povo infiel. O papel do juiz também envolvia um chamado à restauração da fé. Mesmo que não tivessem uma função sacerdotal, sua liderança trazia consigo um convite implícito ao arrependimento e à obediência. Eles quebravam altares pagãos, convocavam o povo à fidelidade e, em alguns casos, como no Cântico de Débora, celebravam as ações de Deus com louvor. A liderança de um juiz era, em essência, um resgate espiritual, uma tentativa de reconectar o povo com o Deus que os havia tirado do Egito. Essa complexidade nos desafia a enxergar os líderes espirituais da nossa própria geração com maturidade. Nem todo libertador é perfeito, mas quando Deus os levanta, é sinal de que Ele ainda ouve o clamor do seu povo. O livro de Juízes nos ensina que Deus não está em busca de heróis impecáveis, mas de corações dispostos a obedecer, e que por mais sombrio que seja o cenário, a intervenção divina sempre encontrará um caminho para restaurar, ainda que temporariamente, a esperança da nação. Entre os líderes que se levantaram no período de Juízes, Débora se destaca como uma figura absolutamente singular. Ela não apenas julgava Israel debaixo de uma palmeira, mas também exercia um papel profético ativo, algo raro e precioso em tempos de decadência espiritual. Em Juízes capítulo 4, versículo 4, a Bíblia declara que Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Esse versículo, além de situá-la como autoridade civil, mostra sua conexão direta com o Espírito de Deus, algo essencial para conduzir uma nação espiritualmente perdida. Sua presença rompe o padrão masculino predominante, revelando que Deus não se limita a estruturas culturais para agir. O silêncio dos homens naquele tempo não era apenas político, mas espiritual. Baraque, o general convocado por Débora, hesitou diante do chamado, exigindo que ela fosse com ele à batalha. Embora tenha vencido com a ajuda de Débora, sua atitude revelou o medo e a falta de convicção que pairava sobre os líderes de Israel. Esse episódio mostra que, quando a liderança masculina falha, Deus levanta mulheres com coragem e unção para ocupar o espaço necessário. Débora não buscava poder, mas respondia com fidelidade a um chamado superior. Ela foi a ponte entre o clamor do povo e a intervenção divina. Débora não apenas liderou, mas inspirou. Seu cântico, registrado em Juízes, capítulo 5, é um hino de exaltação ao Senhor por suas maravilhas. Ela reconhece que a vitória não veio pela espada de homens, mas pelo mover de Deus entre as tribos. O cântico também denuncia a omissão de algumas tribos que se recusaram a lutar, destacando a importância da responsabilidade coletiva. Com isso, Débora ensina que fé verdadeira exige ação, coragem e disposição para obedecer, mesmo em contextos de fraqueza generalizada. Ela se torna um modelo de obediência profética em um tempo de silêncio espiritual. A atuação de Débora também confronta a passividade espiritual que ainda hoje afeta comunidades e nações. Muitas vezes, espera-se que a liderança venha por títulos, cargos ou tradição. Mas o Senhor escolhe com base no coração. Quando Deus encontra alguém disponível, Ele rompe paradigmas e revela seu poder através dos improváveis. Débora foi essa improvável, mas sua fé, discernimento e coragem a tornaram instrumento de salvação para todo Israel. O impacto de Débora permanece como um lembrete poderoso de que, em tempos sombrios, Deus sempre preserva vozes que ecoam sua vontade. Essas vozes podem vir de onde menos se espera e, quando se levantam com ousadia e reverência, são capazes de conduzir uma geração inteira de volta ao propósito divino. Débora não apenas libertou o povo, ela reacendeu a chama da fé em um tempo onde quase tudo parecia apagado. Quando o anjo do Senhor encontrou Gideão malhando trigo no lagar, um lugar impróprio para essa atividade,
O cenário dizia mais do que 1000 palavras. O povo de Israel estava tão oprimido pelos midianitas que até mesmo as tarefas simples do dia a dia precisavam ser escondidas. Gideão não era um guerreiro valente aos olhos humanos, mas um homem comum, tomado pelo medo e insegurança. No entanto, em Juízes capítulo 6, versículo 12, o anjo lhe declara: "O Senhor é contigo, homem valente." Essa declaração não descrevia quem Gideão era naquele momento, mas quem ele se tornaria sob o poder de Deus. A missão de Gideão começa com um gesto simbólico e ousado: derrubar o altar de Baal, pertencente à casa de seu pai, e erguer um altar ao Senhor no mesmo lugar. Esse ato não foi apenas físico, mas profundamente espiritual. O altar de Baal representava não apenas idolatria familiar, mas o coração dividido de Israel. Derrubá-lo era declarar guerra contra tudo que afastava o povo de Deus. Gideão fez isso à noite, por medo, mas mesmo com temor, obedeceu. O Senhor valorizou a obediência, mesmo que tremendo, e isso deu início a uma reviravolta. Apesar das confirmações divinas, Gideão ainda lutava com dúvidas. Ele pediu sinais. Primeiro, a queima do sacrifício pela rocha. Depois, o conhecido sinal do velo de lã. Deus não o rejeitou por isso. Ao contrário, o acompanhou com paciência. Esse detalhe revela a ternura do Senhor com aqueles que estão dispostos a obedecer, mesmo em meio às inseguranças. Gideão não era incrédulo, mas buscava firmeza para uma tarefa que parecia maior do que ele. A jornada do herói, nesse caso, começa não com força, mas com rendição. O ápice da fé de Gideão se revela quando Deus reduz seu exército de 32.000 homens para apenas 300, para que Israel não se vangloriasse. A vitória sobre os midianitas não foi fruto de estratégias humanas, mas de dependência total do Senhor. Deus intencionalmente criou um cenário onde o impossível se tornava inevitável, para que todos reconhecessem que a salvação vinha dele. Gideão, que começou escondido, termina como líder de um exército improvável que derrotou o inimigo com cântaros, tochas e fé. A história de Gideão nos ensina que Deus não está à procura de pessoas corajosas por natureza, mas de corações dispostos a confiar mesmo em meio ao medo. A fé verdadeira não é a ausência de temor, mas a decisão de obedecer apesar dele. O altar que Gideão ergueu foi o marco de uma virada. Onde havia medo, nasceu fé. Onde havia idolatria, floresceu adoração. E onde havia um homem comum, Deus levantou um libertador. A história de Sansão talvez seja a mais intrigante de todo o livro de Juízes. Desde o ventre, ele já era separado para uma missão específica, e sua consagração como nazireu indicava um chamado especial. Mas ao contrário de outros juízes, Sansão parece se mover constantemente entre o sagrado e o profano, oscilando entre o chamado divino e os desejos da carne. Em Juízes capítulo 13, versículo 25, está escrito que o Espírito do Senhor começou a impelir Sansão. Isso significa que o poder que repousava sobre ele não era fruto de treino ou genética, mas uma manifestação sobrenatural da presença de Deus. Contudo, a mesma força que o distinguia também se tornaria sua maior luta interna. Sansão era movido por impulsos. Seu desejo por mulheres filisteias, seu temperamento explosivo e sua sede por vingança formam um retrato de um homem com um chamado grandioso, mas um caráter indomado. Em diversas ocasiões, o Espírito do Senhor o tomava de forma tão poderosa que ele derrotava exércitos sozinho, como quando matou 1000 homens com uma queixada de jumento, conforme Juízes, capítulo 15, versículo 15. No entanto, em vez de usar essa força para unir Israel ou restaurar a adoração ao Senhor, ele a utilizava como instrumento de vingança pessoal. Sua vida, embora cheia de feitos extraordinários, parecia desconectada do propósito coletivo de sua nação.
A trajetória de Sansão é marcada por contrastes profundos. De um lado, ele era a manifestação visível do poder de Deus em um tempo de profunda opressão. De outro, era também o reflexo de um Israel que vivia debaixo de aliança, mas caminhava segundo seus próprios desejos. O coração dividido de Sansão simboliza o coração dividido do povo. Enquanto ele brincava com os limites do seu voto nazireu, Israel flertava com os deuses estrangeiros. Sua história, longe de ser apenas um conto de força física, é uma metáfora viva da luta entre o chamado e a vontade pessoal. Mesmo com todas as falhas, o fim de Sansão revela um vislumbre de redenção. Após ser traído por Dalila, ter seus olhos arrancados e ser feito escravo, ele clama ao Senhor uma última vez. Em Juízes capítulo 16, versículo 28, ele ora: Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez. Naquele pedido final, há um arrependimento silencioso e um desejo sincero de cumprir sua missão. A morte de Sansão, ao derrubar os pilares do templo filisteu, matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Ele caiu, mas caiu de joelhos, reconhecendo de quem vinha sua força. A história de Sansão nos alerta sobre o perigo de usar os dons de Deus sem santidade. O dom pode ser grande, mas se não for sustentado por obediência, pode se tornar uma tragédia. Sansão nos lembra que força sem direção é destrutiva e que mesmo quando tudo parece perdido, há redenção para aqueles que se voltam ao Senhor com um coração quebrantado. A sua queda não apagou sua missão, mas foi através dela que Deus mostrou mais uma vez que mesmo entre as ruínas, a sua glória pode ser revelada. A figura de Jefté surge num momento de profundo desprezo social e confusão espiritual em Israel. Filho de uma prostituta, rejeitado por seus irmãos e expulso de casa, ele parecia fadado ao esquecimento. No entanto, quando os amonitas ameaçaram a região, os anciãos de Gileade foram atrás justamente daquele que haviam desprezado, reconhecendo seu valor como guerreiro. Em Juízes, capítulo 11, versículo 11, lemos que Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Essa atitude inicial revela um homem que buscava direção divina antes da batalha. Seu coração, aparentemente ferido, ainda possuía um senso de reverência ao Deus de Israel. Jefté demonstrava conhecimento das Escrituras e da história de seu povo. Ao confrontar os amonitas, ele apresenta uma defesa teológica e histórica detalhada, provando que a terra reivindicada por eles não pertencia mais aos moabitas, pois havia sido dada por Deus a Israel. Essa demonstração de fé e firmeza mostra um homem que não apenas sabia lutar, mas também conhecia as promessas divinas. No entanto, o ponto mais marcante e trágico da sua história vem logo após sua vitória. Jefté faz um voto precipitado. Promete ao Senhor que oferecerá em holocausto a primeira coisa que sair de sua casa para encontrá-lo, caso vença a guerra. Em Juízes capítulo 11, versículo 31, esse voto é registrado, e infelizmente quem sai ao encontro de Jefté é sua filha única. O texto é ambíguo quanto ao que realmente aconteceu com ela, mas seja como for, a tragédia do episódio está no impulso do pai e na ausência de uma compreensão profunda da vontade de Deus. O Senhor nunca exigiu sacrifícios humanos. Esse era um costume pagão. Jefté, apesar de seu conhecimento, se deixou levar pela cultura ao redor e por uma fé marcada mais por desespero do que por discernimento. Seu erro foi espiritual e teológico, e a dor foi irreversível. A história de Jefté levanta questões sobre como lidamos com o desespero em meio à fé. Muitas vezes queremos garantir o favor de Deus com promessas impensadas, como se o Senhor fosse um negociador e não um pai amoroso. Jefté representa muitos que buscam aprovação divina por meio de obras ou sacrifícios humanos, esquecendo que o coração quebrantado é o verdadeiro sacrifício que Deus requer.
Sua filha, ao aceitar o destino com submissão, torna-se símbolo de pureza em meio ao caos, revelando que mesmo nas falhas humanas há espaço para a honra. O peso das escolhas de Jefté nos mostra que zelo sem conhecimento pode se tornar destrutivo. É necessário conhecer o caráter de Deus para adorá-lo da forma correta. Não se trata de prometer coisas grandiosas, mas de obedecer com profundidade. Jefté foi um juiz usado por Deus, mas sua história nos lembra que até os vitoriosos podem carregar tragédias em suas conquistas. Sua trajetória é um chamado à maturidade espiritual e à responsabilidade diante daquilo que pronunciamos em nome da fé. Conforme o livro de Juízes avança, a idolatria deixa de ser apenas externa e se torna cada vez mais enraizada dentro do próprio povo de Israel. Não se trata mais de ídolos estrangeiros apenas, mas de um culto híbrido, sincrético, disfarçado de religiosidade. O povo já não abandonava completamente o nome do Senhor, mas misturava-o com práticas pagãs, tentando servir a Deus e aos ídolos ao mesmo tempo. Em Juízes capítulo 10, versículo 6, está escrito que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, aos Astarotes, aos deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e dos Filisteus, e abandonaram o Senhor. Esse pluralismo espiritual é um sinal claro de que a crise era mais profunda do que simples desobediência. A idolatria silenciosa não se manifesta apenas na construção de altares visíveis, mas na transformação dos valores, da linguagem e da adoração. O povo continuava fazendo sacrifícios, dizendo orações e participando de festas religiosas, mas seu coração estava distante. Esse tipo de idolatria é mais perigoso porque se camufla dentro da rotina espiritual. O nome de Deus estava nos lábios, mas os costumes dos cananeus estavam nas mãos e nos altares domésticos. Essa espiritualidade contaminada gerava um povo confuso, que já não sabia mais distinguir o sagrado do profano. Mais grave ainda era o fato de que a idolatria agora partia de dentro para fora, influenciando toda a estrutura social. O culto verdadeiro era substituído por práticas moldadas pelo interesse pessoal. Altares eram construídos não por revelação divina, mas por conveniência e tradição herdada de povos vizinhos. E ao se afastar do padrão de Deus, Israel mergulhava cada vez mais em opressões. Era como se a idolatria abrisse legalmente a porta para a opressão inimiga. A escravidão não era apenas política, mas espiritual. Esse cenário nos obriga a refletir sobre as formas sutis de idolatria que invadem a fé. Quantas vezes o nome de Deus é usado como fachada para projetos pessoais? Quantas práticas religiosas são mantidas por hábito, sem conexão com o Deus verdadeiro? A idolatria de Israel não era um ato isolado, mas uma cultura. E quando a idolatria se torna cultura, a nação inteira entra em colapso espiritual. Israel seguia vivendo como se tudo estivesse bem, enquanto sua alma afundava cada vez mais no engano. A idolatria silenciosa é um espelho assustador dos dias atuais. Não se trata apenas de estátuas ou rituais antigos, mas de tudo aquilo que substitui Deus no centro da vida. O livro de Juízes nos alerta que é possível parecer piedoso e, ainda assim, estar espiritualmente distante. A idolatria que começa no coração termina nos altares, e os altares errados geram opressão, confusão e afastamento da presença divina. O chamado é claro: abandonar não só os ídolos visíveis, mas também aqueles que se escondem sob o disfarce da religiosidade. A história de Micá, apresentada em Juízes capítulo 17, introduz um novo nível de corrupção espiritual entre o povo. Tudo começa com uma transgressão que, à primeira vista, parece pequena. Ele rouba a própria mãe. No entanto, ao devolver a prata, ela a consagra ao Senhor para fazer uma imagem de escultura.
O paradoxo é evidente. Como alguém pode usar um material fruto de pecado para fabricar um ídolo em nome do próprio Deus? Esse episódio mostra como a idolatria havia se tornado tão comum que já era confundida com devoção legítima. Micá constrói uma casa de deuses, fabrica uma estola sacerdotal e nomeia um de seus filhos como sacerdote, distorcendo completamente os preceitos estabelecidos por Deus. A chegada de um levita viajante, identificado apenas como um jovem de Belém de Judá, parece, num primeiro momento, corrigir esse erro, mas, na verdade, aprofunda a perversão. Ao saber que o levita pertence à tribo sacerdotal, Micá o contrata como seu sacerdote pessoal. Em Juízes capítulo 17, versículo 13, Micá declara: "Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote." Essa frase expõe a motivação de Micá. Ele queria garantir a bênção de Deus através de símbolos, cargos e aparência religiosa, sem o compromisso com a verdade. A presença do levita legitimava sua falsa religião aos olhos dos demais. Esse tipo de espiritualidade personalizada, onde cada um molda sua fé segundo sua conveniência, revela uma das formas mais sutis e perigosas de apostasia. Micá cria um sistema religioso paralelo, adaptado às suas emoções, necessidades e senso de controle. Não havia consulta à lei, nem temor ao Senhor. Tudo era feito com a aparência de piedade, mas na essência era rebelião disfarçada. A fé havia se tornado um produto pessoal, privado e sem alicerce nas instruções divinas. É uma crítica profunda ao tipo de religião que se sustenta na tradição e na conveniência, mas está desconectada da revelação de Deus. O levita, por sua vez, também não age com integridade. Ele aceita a proposta de Micá, sem questionar a legitimidade de seu culto, revelando uma corrupção dentro do próprio sistema sacerdotal. Isso simboliza o colapso não apenas do povo, mas das próprias estruturas religiosas que deveriam conduzi-los à verdade. O problema não era mais apenas o povo fazendo o que era mal. Era também a liderança religiosa sendo cúmplice da distorção da fé. A decadência espiritual havia alcançado até os que, por ofício, deveriam preservar a santidade do culto. Essa história nos alerta para os perigos de uma fé moldada por gostos pessoais. A verdadeira adoração não é determinada pela nossa vontade, mas pela palavra de Deus. Micá nos ensina que é possível invocar o nome do Senhor, possuir símbolos sagrados, ter líderes religiosos por perto e, ainda assim, estar completamente fora da vontade divina. A falsa religião não nasce do ateísmo, mas da tentativa de servir a Deus sem obediência. Quando criamos uma fé à nossa imagem, transformamos a adoração em idolatria, mesmo que pronunciemos o nome do Senhor. A história da tribo de Dan é uma das mais reveladoras quanto à perda de propósito espiritual em Israel. Sem conseguir conquistar completamente o território que lhes foi designado, os danitas decidem procurar uma nova terra, ignorando a promessa e o comando que haviam recebido anteriormente. Esse ato de desistência revela não apenas fraqueza militar, mas uma renúncia ao plano de Deus. Em Juízes capítulo 18, versículo 1, está escrito que naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo de Dan buscava para si herança onde habitar. Essa busca não era um ato de fé, mas de fuga, alimentada por pragmatismo e desobediência. Ao passarem pela casa de Micá, os espias de Dan reconhecem a voz do levita e descobrem seu arranjo com a religião caseira. Ao invés de repreendê-lo ou corrigir a distorção, eles veem uma oportunidade de se beneficiar daquela estrutura. Mais tarde, retornam com 600 homens armados, roubam os ídolos de Micá e convencem o levita a se juntar a eles como sacerdote tribal. O versículo 20 do mesmo capítulo descreve que o coração do sacerdote se alegrou.
não por estar sendo usado por Deus, mas por ganhar status entre uma tribo inteira. A fé virou moeda de troca, o ministério, um produto de consumo. Esse episódio revela a completa instrumentalização da religião. A tribo de Dan não buscava direção divina, buscava um amuleto espiritual que legitimasse suas próprias decisões. O levita, por sua vez, demonstra uma total ausência de convicção. Troca seu lugar anterior por uma posição de maior influência, provando que seu ministério não era fundamentado na aliança, mas em conveniência. E os ídolos de Micá, que antes serviam como expressão de sua fé pessoal, agora são elevados a símbolo nacional para uma tribo inteira. A idolatria privada se torna institucionalizada. Ao chegarem à cidade de Laís, os danitas a invadem, matam seus habitantes e tomam posse do território. A violência, o roubo e a idolatria se unem em um único movimento de expansão territorial. Em Juízes capítulo 18, versículo 30, lemos que os filhos de Dan levantaram para si a imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes para a tribo. O detalhe chocante é que esse sacerdote era descendente direto de Moisés. Isso mostra o quão profundamente a corrupção havia penetrado até mesmo na linhagem do maior líder espiritual de Israel. Essa narrativa nos desafia a considerar onde temos colocado nosso senso de herança espiritual. A tribo de Dan abriu mão da promessa para seguir um caminho mais fácil, e ao fazer isso, arrastou outros consigo. A fidelidade ao chamado de Deus requer paciência, coragem e compromisso com a verdade. Quando abandonamos isso, mesmo que pareça que estamos prosperando, o resultado é sempre um culto vazio e um futuro sem propósito. A história de Dan é o retrato sombrio de uma fé que deixou de confiar em Deus para confiar em ídolos religiosos com aparência de santidade. Poucas histórias na Bíblia chocam tanto quanto a da concubina levita, que foi brutalmente violentada e esquartejada. O relato, encontrado em Juízes, capítulo 19, revela um nível de degradação social, moral e espiritual que não encontra paralelo nem mesmo entre os povos cananeus. Um levita viajava com sua concubina e, ao se hospedar na cidade de Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim, esperava encontrar hospitalidade entre seu próprio povo. Em vez disso, vivenciou uma cena de selvageria. Homens da cidade cercaram a casa, exigindo violentar o visitante. A concubina foi entregue a eles e abusada durante toda a noite, morrendo em consequência. O que choca não é apenas a violência, mas o fato de ter ocorrido dentro de Israel, entre uma tribo do povo de Deus. Isso revela que a corrupção já não era apenas religiosa ou política, era humana, profunda, total. A aliança com Deus havia sido quebrada de maneira tão completa que o povo já não via o outro como portador de dignidade. A concubina não era tratada como pessoa, mas como objeto descartável, e o levita, ao invés de buscar consolo ou justiça espiritual, responde com um gesto ainda mais perturbador. Corta o corpo da mulher em 12 partes e o envia a cada tribo de Israel. Em Juízes capítulo 19, versículo 30, o autor encerra o capítulo com uma frase impactante. Tal coisa nunca aconteceu nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. Esse comentário revela o horror diante do nível de decadência alcançado. Era como se naquele momento o povo tivesse se tornado irreconhecível, um espelho sombrio de tudo o que Deus havia libertado do Egito. A nação que fora separada para ser luz entre os povos, agora se tornava exemplo de trevas entre si mesma. O gesto do levita não foi apenas uma denúncia, foi um grito desesperado de alerta. Esse evento revela a profundidade da queda espiritual quando Deus é removido do centro da vida.
A violência não surgiu do nada. Foi fruto de gerações inteiras de negligência, idolatria, desobediência e fragmentação moral. A sociedade israelita estava tão corrompida que já não conseguia distinguir o mal do bem. E quando o mal se normaliza, o próximo passo é a barbárie. A religião estava de pé, mas sem vida. O povo se dizia povo de Deus, mas suas ações negavam completamente essa identidade. A concubina esquartejada é o símbolo trágico de uma nação que perdeu seu rumo. É o grito final de um povo que já não tem mais estrutura para sustentar sua própria existência. Esse relato não é apenas uma crônica de horror, mas um alerta profético. Quando a fé se esvazia, a cultura colapsa. E quando o povo de Deus abandona seus princípios, não há limite para a degradação que pode vir. Esse episódio nos chama a um profundo exame espiritual e à urgência da restauração verdadeira, não apenas no culto, mas na consciência humana. A brutalidade contra a concubina do levita não apenas choca Israel, ela acende uma chama de indignação nacional. As 12 tribos se reúnem em Mispa, conforme Juízes capítulo 20, versículo 1, para ouvir o relato do levita e buscar justiça. Pela primeira vez em muito tempo, há unidade entre as tribos, mas essa união é movida por ira e dor. Quando pedem que a tribo de Benjamim entregue os responsáveis pela atrocidade em Gibeá, os benjamitas recusam. Essa decisão sela o destino da tribo, revelando uma lealdade distorcida à cultura da violência, em vez de a aliança com Deus. O que se segue é uma guerra civil entre irmãos. A tribo de Benjamim, pequena em número, se levanta contra as demais 11 tribos. É espantoso que a batalha não seja entre Israel e seus inimigos externos, mas entre filhos da mesma promessa, descendentes das mesmas 12 tribos. Juízes capítulo 20 descreve em detalhes esse confronto trágico, onde dezenas de milhares de israelitas morrem, não pelas mãos de filisteus ou amonitas, mas pelas mãos de seus próprios irmãos. A nação que deveria estar unida em santidade e justiça, agora está dilacerada por vingança e sangue. Durante esse conflito, o povo consulta o Senhor diversas vezes. Porém, mesmo após serem orientados por Deus, o resultado é devastador. Benjamim é quase completamente exterminada. Isso revela uma tensão espiritual no coração da narrativa. Mesmo quando a justiça é buscada, se ela é aplicada sem misericórdia e sem sabedoria, pode se tornar destrutiva. O zelo por reparar um mal não pode se transformar em novo mal. A guerra entre irmãos nos mostra que quando a justiça é desprovida de graça, ela deixa um rastro de dor que contamina todo o corpo. A ruína de Benjamim não deve ser lida apenas como uma punição. É também uma advertência. A tribo não foi julgada apenas pelos atos dos homens de Gibeá, mas pela sua recusa em lidar com o pecado. O silêncio diante da iniquidade tornou-se cumplicidade. Ao proteger os culpados, Benjamim rejeitou o chamado à santidade e à responsabilidade comunitária. É um lembrete claro de que a omissão diante do pecado coletivo corrompe toda a estrutura de um povo. Nenhuma aliança pode sobreviver onde não há verdade. Esse momento da história de Israel é um espelho amargo de quantas vezes no corpo de Cristo vemos divisões internas causadas por mágoas, lealdades distorcidas e ausência de confronto espiritual saudável. Quando o povo de Deus luta contra si mesmo, o inimigo nem precisa se mover. O colapso acontece por dentro. A guerra civil entre as tribos não foi apenas um episódio político, foi uma ferida espiritual profunda, cujas cicatrizes ecoariam por gerações. Ela nos desafia a escolher, em tempos de crise, entre proteger estruturas humanas ou honrar a verdade de Deus, mesmo quando isso exige confronto e arrependimento. Após a quase destruição da tribo de Benjamim, um silêncio pesado recai sobre Israel.
O povo, que antes estava inflamado pela ira e justiça, agora se vê diante de um vácuo. Em Juízes capítulo 21, versículo 2, lemos que o povo veio a Betel, e ali ficaram até a tarde perante Deus, levantando a voz e chorando amargamente. Mas a grande questão que se levanta nesse ponto da narrativa é: esse choro era fruto de arrependimento genuíno ou de puro desespero diante das consequências irreversíveis de suas próprias ações? O lamento do povo revela uma angústia que vai além da perda numérica. Eles percebem que, ao punir Benjamim com tamanha severidade, quase extinguiram uma das 12 tribos de Israel. A unidade da nação estava em ruínas. O arrependimento, porém, não é acompanhado de confissão direta do pecado, nem há um retorno profundo à aliança com Deus. O povo busca soluções rápidas para corrigir a tragédia que ajudaram a construir. Há um lamento, sim, mas mais pela dor da perda do que pela rebelião que a causou. É o tipo de arrependimento que se entristece pelas consequências, mas ainda hesita em mudar a causa. Em busca de uma reparação, os israelitas decidem encontrar esposas para os homens remanescentes de Benjamim, que haviam sido jurados à destruição total. Para isso, elaboram planos repletos de engano e violência. Primeiro, atacam Jabes de Gileade por não ter participado da Assembleia Nacional e sequestram suas virgens. Depois, encorajam os benjamitas a raptar mulheres na festa do Senhor em Siló. Essas ações, descritas nos versículos 18 a 23, revelam um povo mais empenhado em remendar os efeitos da tragédia do que em confrontar o coração da desobediência. A cura que buscam é superficial, um paliativo para um problema mais profundo. O povo de Israel demonstra um padrão conhecido ao longo do livro de Juízes: age emocionalmente sem buscar real transformação. Mesmo diante de lágrimas e atos de reconciliação, não há evidência de uma restauração espiritual verdadeira. A aliança é esquecida na prática, mesmo que celebrada na linguagem. O ciclo de pecado e reação continua. O coração coletivo da nação ainda carecia de arrependimento autêntico, aquele que gera mudança de direção, e não apenas remorso pelos resultados. Essa etapa da história de Israel nos convida a refletir sobre a diferença entre dor e transformação. Nem todo choro é sinal de arrependimento. Nem todo gesto de reparação é fruto de fé. Há um abismo entre lamentar as consequências do pecado e quebrantar-se diante da santidade de Deus. O povo chorou por Benjamim, mas não chorou por ter abandonado os caminhos do Senhor. A verdadeira redenção só acontece quando o arrependimento alcança o centro do coração, gerando uma conversão que transforma não apenas as ações, mas a motivação interior que as alimenta. Num esforço desesperado para preservar a existência da tribo de Benjamim, o povo de Israel recorre a um plano que, à primeira vista, parece contraditório. Massacram Jabes de Gileade por não ter se juntado à guerra contra Benjamim, e em seguida poupam apenas as virgens para darem como esposas aos sobreviventes da tribo. Juízes capítulo 21, versículo 12, diz que acharam entre os habitantes de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não se deitaram com homem algum e as trouxeram ao arraial, em Siló. O que deveria ser uma reparação toma a forma de mais violência, mais perda e mais improviso, revelando a dificuldade do povo em lidar com a graça e a justiça ao mesmo tempo. Essas mulheres, tiradas à força de suas famílias, tornam-se o elo de continuidade para uma tribo à beira da extinção. A ironia é que a sobrevivência de Benjamim, marcada por tanto pecado, idolatria e rebelião, agora depende da dor de outro grupo. Mas há algo que começa a emergir aqui. Mesmo nas ações confusas e moralmente questionáveis do povo, Deus preserva uma semente.
As virgens de Jabes-Gileade, sem terem feito nada para estar nessa situação, são usadas por Deus como instrumento de continuidade de uma das tribos de Israel. A graça divina, embora não aprova os meios, age soberanamente em meio ao caos. Mais adiante, quando o número de mulheres não é suficiente, outro plano é montado: permitir que os benjamitas raptassem virgens durante uma festa do Senhor em Siló. Essa segunda medida, registrada em Juízes capítulo 21, versículo 23, novamente expõe um povo disposto a manter a aparência de justiça sem enfrentar as raízes da desordem. A festa do Senhor, que deveria ser um tempo de consagração e adoração, se transforma num cenário de sequestro e manipulação religiosa. É um dos exemplos mais tristes de como a religiosidade pode ser usada para encobrir desobediência e desespero. No entanto, mesmo com todos esses erros, a tribo de Benjamim não desaparece. Com o tempo, ela se restabelece e séculos depois será da linhagem benjamita que surgirá o rei Saul, o primeiro monarca de Israel, e também o apóstolo Paulo, figura central do Novo Testamento. Isso mostra que Deus, em sua soberania, é capaz de transformar cinzas em história redentora. Mesmo que os caminhos dos homens sejam tortuosos, o plano divino permanece firme. A continuidade de Benjamim, por mais improvável que pareça, revela um Deus que não desiste do seu povo, mesmo quando este já desistiu de si mesmo. As mulheres de Jabes-Gileade, silenciosas na narrativa, tornam-se peças fundamentais num capítulo de restauração. Elas nos lembram que, muitas vezes, os instrumentos de Deus são os improváveis, os invisíveis, os silenciosos. Onde o povo via apenas um problema a ser resolvido, Deus via uma oportunidade para a reconstrução. E onde havia somente dor e vergonha, Ele plantava uma semente de futuro. A história da continuidade de Benjamim é a prova de que a graça de Deus não é lógica nem previsível, mas sempre presente, mesmo quando não parece. À medida que o livro de Juízes se aproxima do fim, o que mais se destaca não é apenas a desordem moral ou a idolatria institucionalizada, mas o profundo silêncio de Deus em meio ao caos. Durante as últimas narrativas, Deus não se manifesta por meio de profetas, nem envia juízes como resposta imediata. A ausência de sua voz se torna gritante. E talvez mais perturbador ainda é perceber que o povo também já não parece mais buscar a direção divina com o mesmo fervor. Em Juízes capítulo 21, versículo 25, lemos: Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. É um diagnóstico profundo de um povo que deixou de ouvir e, com o tempo, deixou também de perguntar. Esse silêncio divino não é sinal de abandono, mas consequência natural do desprezo contínuo à sua voz. Durante todo o livro, Deus falou por meio de juízes, anjos, sinais e livramentos. Mas o povo, vez após vez, escolheu ignorar ou moldar essas manifestações conforme sua conveniência. Agora, sem voz profética e sem líderes com autoridade espiritual, Israel caminha como um corpo sem direção. O grito humano continua. Um clamor por soluções, por alívio, por restauração, mas raramente se vê um coração verdadeiramente quebrantado diante do Senhor. O ruído da religiosidade substituiu o som da rendição. Há momentos na história espiritual de um povo ou de um indivíduo em que o silêncio de Deus se torna uma ferramenta pedagógica. Não porque ele se afastou, mas porque o coração já não está sintonizado para ouvir. E quando todos vivem segundo o que parece certo aos próprios olhos, a verdade objetiva de Deus se torna secundária. O problema não é apenas moral, é epistemológico. O povo já não sabe mais discernir o que é certo. A consciência foi cauterizada pela repetição do pecado e pela normalização da desobediência.
A espiritualidade tornou-se algo subjetivo, moldável, centrado no eu, em vez do eu sou. Esse silêncio convida à introspecção. É um tipo de julgamento, não com pragas ou exílios, mas com a retirada da orientação clara. Quando a presença de Deus não é buscada com sinceridade e a palavra é negligenciada, o resultado é confusão, dor e isolamento espiritual. O povo seguia celebrando festas, oferecendo sacrifícios, mantendo a aparência de uma religião viva, mas por dentro tudo estava seco. Era uma geração órfã de voz profética, de direção, de senso de aliança. O vazio deixado por esse silêncio ecoava nos corações, ainda que muitos não percebessem. E mesmo nesse cenário sombrio, há uma fagulha de esperança. O fato de que o povo ainda sentia falta. O grito, mesmo que confuso, ainda existia. A dor, ainda que causada por escolhas erradas, ainda incomodava. O silêncio de Deus não é o fim da história, é o prelúdio de algo novo. A ausência de juízes e reis prepara o terreno para o anseio por um líder verdadeiro, justo e estável. A partir desse ponto, o coração de Israel começará a desejar não apenas libertação, mas governo. E esse desejo, ainda imperfeito, abrirá caminho para uma nova etapa na história do povo de Deus. Essa frase, repetida ao longo do livro e enfatizada no encerramento, é o resumo perfeito da crise espiritual de Israel. Viver segundo o que parece certo aos próprios olhos é o ápice do relativismo moral. Em vez de um povo guiado pela Torá, pelo pacto com o Senhor e por princípios eternos, vemos uma nação moldada por sentimentos, instintos e decisões momentâneas. O problema não era apenas a falta de um rei humano, mas a rejeição do reinado divino. Juízes capítulo 21, versículo 25, é a última frase do livro, e serve não como um simples encerramento, mas como uma acusação profunda. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Esse tipo de autonomia espiritual não é liberdade, mas escravidão disfarçada. Quando o homem se torna seu próprio padrão de justiça, a decadência é inevitável. A história de Israel, nesse período, mostra como o abandono da verdade leva ao colapso das estruturas sociais, familiares e espirituais. Não havia mais referência externa, tudo era baseado em percepções pessoais. E isso tornava impossível qualquer tipo de unidade real. A fé se fragmentou, a moral foi relativizada e a justiça tornou-se vingança travestida de zelo. O que mais impressiona é que mesmo com esse colapso, o povo ainda mantinha práticas religiosas. Os altares continuavam sendo erguidos, os sacrifícios realizados, as festas celebradas. Mas sem uma centralidade em Deus, tudo isso se tornava ritual vazio. Era uma espiritualidade desconectada da submissão. E essa é uma das grandes advertências do livro. Não basta praticar atos religiosos, é necessário viver sob a autoridade do rei. Quando cada um faz o que quer, a adoração perde seu sentido e se transforma em um reflexo da cultura ao redor, e não da glória de Deus. Esse espírito de independência espiritual continua a ser um dos maiores desafios da fé contemporânea. Quantos hoje vivem como se fossem seus próprios senhores? Quantos moldam sua fé segundo seus desejos e percepções, ignorando o que Deus já revelou em sua palavra? Juízes nos lembra que um povo sem direção não apenas se perde, mas se autodestrói. A falta de governo não cria liberdade, cria caos. E onde não há referência divina, reina a confusão moral e espiritual. Mesmo assim, o próprio fim do livro aponta para a necessidade do que ainda está por vir. A frase "não havia rei" é quase uma introdução ao que se tornará o clamor do povo em Samuel. Queremos um rei sobre nós. Esse desejo, embora inicialmente mal motivado, carrega em si
o reconhecimento de que o homem não pode ser seu próprio senhor. E essa busca pelo governo justo acabará nos levando à promessa de um rei maior, não apenas humano, mas divino, que governará não com espada, mas com justiça e verdade. A escuridão que marca o final do livro de Juízes não é um ponto final. É uma preparação para a aurora. Os últimos capítulos servem como ponte entre o tempo da desordem e a chegada da monarquia. Primeiro com Saul, depois com Davi e finalmente com o anúncio de um reino eterno. O caos do período dos juízes cria no coração do povo um anseio profundo por liderança, justiça e estabilidade. Eles desejam um rei. E embora os primeiros passos nessa direção sejam tortuosos, é nesse clamor que começa a despontar a esperança de algo maior. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, Deus promete a Davi: estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Essa promessa não apenas aponta para Salomão, mas se cumpre plenamente em Jesus Cristo, o Rei eterno. O contraste entre os juízes e o Messias é gritante. Enquanto os juízes eram temporários, frágeis e reativos, o rei prometido seria eterno, justo e cheio de graça e verdade. Juízes revela o quanto o povo precisava de redenção, não apenas de inimigos externos, mas de seus próprios corações. Cada libertador imperfeito do livro aponta para a necessidade de um redentor perfeito. Sansão tinha força, mas faltava-lhe domínio próprio. Gideão teve fé, mas lutou com dúvidas. Jefté libertou, mas feriu. Todos eles foram sombras de um libertador maior, que viria para salvar com poder, mas também com santidade. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus. E ali encontramos nomes que nos conectam diretamente aos tempos de Juízes. Raabe, a prostituta de Jericó. Boaz, que aparece em Rute, livro que ocorre no mesmo período de Juízes. E até mesmo Davi, descendente direto de Judá. Tribo que falhou em completar a conquista, mas da qual viria o rei. Isso mostra que Deus, mesmo em meio ao pecado do povo, nunca deixou de conduzir a história rumo à redenção. Ele usava até os escombros da desobediência para edificar os fundamentos da salvação. A mensagem de Juízes, embora envolta em trevas, é uma das mais esperançosas das Escrituras. Mesmo no pior cenário possível, Deus não desiste de cumprir seus planos. Ele não é um Deus que abandona, mas que reconstrói. A ausência de rei se torna o palco para a chegada do Rei dos Reis. A confusão moral se torna o contraste necessário para destacar a beleza da justiça divina. O silêncio de Deus prepara o caminho para a palavra viva, que se fez carne e habitou entre nós. Juízes termina sem resolução, mas não sem direção. Ele aponta para frente, para algo maior, melhor, eterno. É o grito de uma geração que tentou viver sem Deus e descobriu que isso leva apenas à ruína. Mas também é a preparação do coração humano para aceitar que sem o Rei não há paz, e que só quando Cristo reina é que a verdadeira libertação acontece. Dos escombros da rebelião nasce o clamor por redenção. E esse clamor será respondido, não com outro juiz, mas com o Cordeiro, que é também o leão da tribo de Judá. Quantas vezes você já viu o mundo repetir os mesmos erros de Israel? Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar para o tempo em que estamos vivendo. E se inscreva no canal para continuar enxergando a Bíblia com olhos que não se contentam com o superficial. Seu olhar experiente faz falta nessa conversa.